Boa noite, Romeu, obrigada. Gente do país inteiro, né? Muita gente preencheu, muita gente quis participar. Obrigada por quem está aí presente. Agora sim, do Brasil inteiro, né? Até me pediram para avisar que era horário de Brasília, porque o pessoal do Nordeste, que eu adoro, inclusive, está aí assistindo a gente, né? Preparados para a prova aí de domingo? Tem que estar, né? Pessoal, Pernambuco, terra linda, linda. Então tá, sem mais delongas, até mesmo vocês terem bastante tempo para conversar com o professor Marcelo, tá? Eu tinha feito uma promessa até para o pessoal do grupo do WhatsApp que eu ia preparar um materialzinho das questões que mais caíam, só que hoje o dia foi uma loucura. Amanhã também tem uma outra perspectiva de um outro concurso que a gente trabalha bastante, então não consegui montar isso para vocês até hoje, até esse horário, tá? Que seriam as questões que mais caíam. De uma certa forma, o professor Marcelo ele vai falar disso. Eu só ia dar uma sistematizada de estratégia de prova, mais ou menos por aí, né? Para quem não me conhece, não conversou comigo, agora eu vou fazer a apresentação oficial. Muito boa noite, meu nome é Blenda Lara, eu sou professora aí há pelo menos 20 anos, comecei cedo, tá? Antes que queira especular a respeito da minha idade, comecei cedo, e assim como os demais professores que são... Lívia não está me ouvindo? Lívia, pode ser um problema do seu computador, tá? Tá todo mundo me ouvindo no geral? Só vou esperar um sim aí. Kelly tá me ouvindo, Luiz, o Leonardo. Tá, eu vou tentar dar um auxílio. Assim que o professor entrar, eu vou tentar dar um auxílio particular para a Lívia, tá? Eu tinha deixado o áudio, ele antes estava bem. Ok. Então, onde eu parei? Nesse ponto exatamente da experiência de trabalho que a gente tem, todos os professores que trabalham conosco são experientes, aí pelo menos têm no mínimo 15 anos de estrada dentro da sua área e são especialistas. Bem, sobre hoje, o que a gente vai fazer? Por que eu não fiz um aulão com todas as matérias? Enfim, por que não essa opção? Na verdade, eu ouvi mais reclamações e mais pedidos em relação a direito administrativo e direito constitucional. Tá cheio de gente aí não me ouvindo, mas deixa eu terminar aqui a apresentação que eu vou resolver o problema de cada um, porque eu acredito que a maioria conseguiu, tá, gente? Deve ser algum problema da internet, tá? Ou algum problema de conexão de vocês, enfim. Da velocidade de internet ou da conexão, mas já já eu vou atender cada um no privado, tá? Beleza? Avisem a colega Raquel aí, que parece que ela tá com um probleminha também. Eu fico aqui olhando para o chat e também conversando com vocês. Vamos lá. Nesse caso agora, hoje, qual que é a proposta? Tanto do que o professor Marcelo vai fazer, né? E talvez eu vou ter uma surpresinha para vocês ao longo da semana, eu não vou contar agora, porque senão a concorrência pira, marca uma coisa no mesmo horário, né? Enfim, eu não quero fazer isso, não quero fazer mal para ninguém. Então, vocês têm direito de assistir todos os seminários, todos os horários. Gisele, deve ser a sua conexão. Beleza. Só um minutinho, vou deixar o chat ali de lado, senão atrasa o professor e ele está com horário nosso. Vamos lá. Dentro dessa proposta de hoje, ele vai trabalhar profundamente, na medida do possível, né? Claro, porque é um conteúdo aí que se dá em mais de um mês ou 2 meses. Ele vai trabalhar as dúvidas de vocês, as principais inseguranças que vocês têm em relação às questões de ESAF.
É bem isso. E se for possível, o tempo permitir, ele vai fazer uma revisão e falar um pouquinho da jurisprudência, que eu acho que é isso que muitos têm me pedido e que têm se sentido inseguros. Aqui no Ciente a gente prefere trabalhar com profundidade, vocês não vão ver nada raso. Então, a minha promessa é, em Constitucional vocês vão estar muito bem servidos, especialmente porque o professor Marcelo já foi até examinador do SESP, então ele conhece como essas bancas de concurso trabalham, tá? Só para contar para vocês, até sábado eu vou soltar mais uns vídeos. Esses vão ser pequenos vídeos ao longo do dia que eu vou deixar ou no Facebook ou no YouTube, tá? A respeito de estratégia de prova, eu espero que vocês já tenham traçado a de vocês. Além de estudar, vocês têm que saber por que prova começa, como fazer, quanto da prova fazer, enfim, que questões abandonar. Tem uma série de vídeos de estudos de outros professores, de curso também que eu fiz, que abordam isso. Eu vou tentar encurtar e colocar em 10 minutinhos para vocês saberem mais ou menos como traçar a estratégia de vocês para domingo. E agora uma crença que eu já dividi com o pessoal do WhatsApp. Eu acredito que, enfim, todo mundo é perito na área, então os conhecimentos específicos serão bem profundos e a maioria vai tender a acertar. O que vai fazer a diferença para vocês, especialmente nessa reta? As provas de direito e a prova de português, que costuma eliminar muita gente, tá? Mesmo porque também nessa área o pessoal não tem o costume de estar fazendo concurso sempre. Então acaba que a prova de português é um desafio à parte. Vou pedir para os meus professores gravarem os vídeos com dicas para vocês, tá? Vai sendo solto ao longo do dia aí. Eu vou avisar para todo mundo que se inscreveu, para todo mundo que deixou os e-mails. Perdão para quem tiver com algum probleminha técnico, eu só vou poder ajudar depois, tá? Preciso seguir aqui. Além disso, eu vou fazer esse prometido de constitucional se ainda for necessário. Eu acredito que o professor já vai abarcar tudo ou mais e mais um pouco. Direito administrativo para vocês e português aí com os meus queridos professores, meus parceiros. Só para que vocês saibam, tem um sorteio de bolsas que a gente vai fazer para a segunda fase. Algumas pessoas já preencheram, tá no site do CENTE. Vocês entrem lá, preencham o formulário bonitinho. Não precisa preocupar, não vou ficar com dados de vocês para passar para nenhum banco, para ninguém ficar ligando, pode ficar tranquilo. E esse sorteio vai ser feito de 20 bolsas para quê? O estudo de caso, o primeiro estudo de caso vai ser corrigido gratuito para esses 20 primeiros laureados aí, né? Podem até jogar na Mega Sena depois se ganhar. Seguinte, como eu disse, esses estudos vão ser realmente feitos pelos professores, professor Guilherme, professora Raquel, professor Anderson, professor Márcio, que é veterinário zootecnista, né? A gente precisa dessa assessoria para fazer um estudo de caso de qualidade para vocês e eles realmente vão corrigir. Então, assim, não tem terceiros envolvidos nisso e a correção é bastante individualizada, tá bom? Só mais um pouquinho de merchan, né, gente? Vamos lá. Então, já falei do estudo de caso, que vão ser os PDFs semanais, 4 propostas de estudo de caso e mais uma extra para os 20 felizardos, tá? Um curso de gramática do professor Guilherme, enfocando os principais pontos. Ele tem muita experiência, especialmente com concurso de admissão à carreira diplomática, com cursinhos, enfim, uma série de concursos aí na bagagem do professor Guilherme e tem uma extrema qualidade. Além disso, vamos oferecer também um atendimento individual para quem ainda sentir que precisa desse apoio para a segunda fase, tá? Esse aí a gente vai poder conversar caso a caso e vai ser realizado principalmente por um professor nosso que acabou de ser aprovado no concurso da FUNAI, o professor Anderson, e ele vai trabalhar bastante com o estudo de casos, ou seja, tem muita coisa boa aqui sendo feita, sendo preparada e eu espero que vocês gostem, tá? Tranquilo? Vou chamar o professor Marcelo aqui para vocês, tá? Excelente aula, estou aqui com vocês. Eu estou indo rápido para não atrasar.
A própria página do Marcelo está fazendo ali, estou vendo que ele está fazendo a entrada. Já vai liberar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo ajudar alguém aqui no meu chat. Nossa, gente, já escreveram bastante, olha. A tela verde, gente, aquela tela verde com a logo, né? Verde oliva, eu gosto muito dessa cor, amo. Vai aparecer porque a logo do CENT, ela vem no plano de fundo do próprio programa, tá? Então, não se assustem, mas pode ser que ela apareça, por exemplo, porque teve algum problema de upload ou de download aí de vocês, e ela fique aí esperando para mostrar o conteúdo. Estou procurando aqui no chat. Gabriel, eu trabalho com CACD, eu já trabalhei com CACD em vários concursos, tá? Eu estou trabalhando com CACD tem mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio. Basicamente, a maioria dos alunos, eles passam por mim. E essa coisa de índice de aprovação por concurso, praticamente os alunos, eles passam por vários cursinhos. Eles cursam todos. Aí, no final, eles jogam o índice de aprovação, né, porque eles escolhem muito o professor, a vinculação que tem com o professor. Então, eles jogam o índice de aprovação, 99% do CACD é meu. Sendo que aquele aluno passou fazendo o curso A, B ou C. Porque isso é até uma forma de propaganda, assim, que é fraudulenta, tá? Fraudulenta, assim, entre aspas, né? A pessoa passou por lá, mas, na verdade, quase sempre o mérito da aprovação é do aluno. Nós somos um facilitador. Agora, eu já tive vários alunos meus que foram aprovados, sim. Percentual eu não posso dar porque, em vista dos outros cursos, é um curso novo, né? Tem 1 ano, que eu comecei realmente seriamente, tem 1 ano e pouco, tá? Mas eu espero que tenha muito mais. E mesmo porque são só 28 diplomatas. Olha só, eu espero pelo menos ter um índice de aprovação de 80% no mapa. Aí depois a gente monta, tá? Como saberemos quem foram os 20 ganhadores? Ou eu vou ligar para vocês. Ligar não. Eu não. Olha aí. Espera, vamos reformular. Alguém deve entrar em contato com vocês. Provavelmente não vai ser eu, não. Porque toda vez que eu prometo que eu vou mexer lá no WhatsApp e tal, eu demoro demais. Das duas, uma, ou meu telefone fica ligado ou eu faço as minhas coisas. Essas duas coisas não funcionam muito. Então, provavelmente, vai ter um primeiro contato por e-mail. Se esse e-mail não for respondido, quem me auxilia vai ligar para um de vocês para avisar. Se quiserem, até pela idoneidade, eu gravo o sorteio. Vai ser um sorteio daqueles sorteios online, sabe? Que você pede, sorteio o número de 1 a 100. Aí faz lá e eu gravo aqui. Ainda mando para vocês. Aqui é transparência. Natália continua sem me ouvir. Raquel, pode enviar o link do sorteio por aqui. Posso sim. Já fez CACD de aventureiro, foi a maior tijolada que já tomei na vida. Na verdade, CACD é uma tijolada constante, constante. Quem vai para a terceira fase, ele sabe o que é sofrer. Vocês vão saber o que é sofrer domingo, mas aquele sofrimento, assim, coloca multiplicado por 10 e ainda assim por quase 6 meses. Isso é o CACD, assim. Só muito apaixonado para fazer mesmo. Ok, acho que eu atendi a Loreana. Ok, mandei por aqui. Tá lá na nossa página. Aí vocês entram, tem um linkzinho do mapa, tá? No link do mapa tem tanto a informação do curso, que eu ainda não atualizei com esses outros cursos que eu falei para vocês, assim como tem as informações do sorteio. São páginas diferentes, para não dizer que eu estou fazendo vocês clicarem no lugar que de repente vocês não queiram. Entra na página que vocês quiserem, lá vocês escolhem, tá? Aqui o freguês é livre. Deixa eu ver o que aconteceu com o professor. Tá aqui.
Professor Marcel, oi, boa noite. Me vendo? Seu áudio está um pouco baixo. Ok, tá me vendo? Ainda não. Deixa eu Vamos do alto. liberar sua câmera. Não, você que tem que liberar, por favor. Aê, perfeito. Vou passar a classe a você. Estou aqui para qualquer coisa que você precisar. Ok, obrigado, Blenda. Saudações a todos, é um prazer estar com vocês para o nosso encontro. Espero que estejam todos entusiasmados para que possamos compartilhar e debater acerca do direito constitucional, acerca da própria dimensão em si do tema que vocês têm em propósito do concurso. Nós vamos seguir uma metodologia bem explícita e bem direta, tratando dos casos em razão da finalidade do próprio concurso, assim como exercitando questões da própria ESAF ligadas aos temas. Vamos lá, já começando de forma bem direta. Um dos problemas que existem dentro da abordagem por pessoas da seara externa do direito é a compreensão basilar de alguns tópicos e de definições. Então, vamos partir desses tópicos e definições para que fique clara a perspectiva de vocês, facilitando um desenho mental, um mapa mental daquilo que é necessário ter em concretização ao longo da nossa exposição, ao longo da nossa aula. Bem, quando eu falo em direitos humanos, eu estou me referindo sempre a normas em um plano internacional. Portanto, direitos humanos dizem respeito a um plano internacional normativo. Quando eu falo de direito à vida enquanto direito humano, eu estou falando em normas da ONU, em normas internacionais. Direitos fundamentais referem-se ao plano interno, ao plano que diz respeito a determinada Constituição, a determinado país. Ou seja, o direito fundamental do Brasil pode não ser, e geralmente não é, o direito fundamental, por exemplo, de um país de outra cultura, tal como um país russo, exemplificando, de linha cultural russa. Nessa ótica, direitos fundamentais dizem respeito ao plano interno. Quando nós vamos estudar direitos fundamentais e direitos humanos, devemos ter em conta. O áudio está baixo? Deixa eu tentar aumentar aqui o volume. Devemos ter em conta, acho que aumentou um pouco. Qualquer coisa me avisa. Quando falamos em gerações ou dimensões dos direitos humanos, nós estaremos a mencionar que gerações, por nada, gerações ou dimensões vão significar roteiros de compreensão do próprio direito. Imaginem quando... Aumentar ainda mais o volume. Vou buscar aqui. Vou começar então, tá? Quando falamos em direitos humanos ou direitos fundamentais, nós estaremos falando em uma estrutura normativa que vai, ao longo do tempo, ser posta em reflexão pela humanidade. O que isso significa? Isso vai significar que as etapas de cada fase da humanidade do Estado projetam releituras do significado de um direito. Quando nós falamos de direitos de primeira geração, nós estaremos a falar que houve uma época na humanidade, e situando desde já essa época, logo depois da Revolução Francesa, por volta de 1700, 1800, que iniciou um desenho de um Estado chamado Estado Liberal. Esse Estado liberal se baseava na abstenção. O Estado não interfere na vida das pessoas.
O Estado é neutro. O Estado não entra naquilo que é bom ou ruim para as pessoas. Portanto, se você quisesse fazer qualquer ato na tua vida, aquilo é autonomia da vontade. Sendo autonomia da vontade, tudo é possível. É possível fazer um contrato para trabalhar 30, 50, 70 horas por semana? É possível. Poxa, é possível fazer um contrato para trabalhar 18 horas por dia? É possível, porque tudo é o contrato. Essa é a fase do Estado liberal. Entretanto, você já imagine, os senhores já imaginem, o quantitativo de explorações que advém daí. Essas explorações provocam revoltas populares e a exigência de uma intervenção do Estado. Quando eu falo em intervenção, eu estou a falar de um estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social é aquele que vai intervir. Por que isso é importante para os senhores? Porque os direitos fundamentais individuais nascem no Estado liberal. E os direitos fundamentais sociais nascem no estado de bem-estar social. Quando eu falo, por exemplo, de liberdade religiosa, eu estou a dizer um direito que nasce no Estado liberal, é um direito de primeira geração. Depois, quando vai se alegar, por exemplo, uma exploração no trabalho, eu estarei a falar que há um direito social de segunda geração, um direito ligado ao trabalho, à economia. O Estado deve intervir, direito de segunda geração. Só que depois começam a questionar, por exemplo, a questão do meio ambiente. O meio ambiente como relevante, ele não é de um indivíduo e nem é do Estado. Ele é de todos, ele é meta-individual, ele é de todos. Portanto, eu estou diante de um direito de terceira geração. Ele ultrapassa o indivíduo, ele ultrapassa o próprio Estado, ele é de todos, direito de terceira geração. Os direitos de quarta geração estão ligados à diversidade, ao pluralismo. Não basta ter liberdade religiosa, nós temos identidades diferentes, nós temos formas de ser diferentes que devem ser respeitadas. Direitos de quarta geração. Os direitos de quarta geração estão ligados à democracia e ao pluralismo. Já os direitos de quinta geração estão ligados àquilo que estamos fazendo agora. A liberdade de reunião não é mais encontrar numa praça, é encontrar na própria internet, é ter o acesso eletrônico, é ter o acesso à rede de informações e redes sociais voltadas para a tecnologia. Para os senhores terem ideia, na Noruega já foi consagrado que é direito fundamental ter wireless acesso em pontos e redes públicas, caminho que temos a percorrer. Essas gerações devem estar presentes no pensamento dos senhores quando consideram os direitos que vamos a tratar. Outro ponto terminológico importante é a diferença entre lei ordinária e lei complementar. Qual é a diferença? Lei complementar exige para sua aprovação a maioria absoluta, ou seja, o primeiro número inteiro após a metade. Suponhamos que haja 21 pessoas numa sala. A maioria absoluta vai ser 11. Entretanto, suponhamos que dessas 21 pessoas, 8 tenham saído para ir a algum lugar e a sala continua a ser formada por 21 membros. Entretanto, só estão presentes, sei lá, 14. Tá? Qual é a maioria absoluta? A maioria absoluta continua a ser 11. Maioria absoluta nunca muda o número. Lei complementar é aprovada pela maioria absoluta. Primeiro número inteiro após a metade. O número nunca muda, independe do número de presentes.
quando nós falamos em lei ordinária, a situação muda. Lei ordinária não é a maioria de todos, é a maioria dos presentes. Então, se há 21 membros na minha sala e estão presentes 14, suponhamos, tá joia? Maioria absoluta é o primeiro número inteiro após a metade de quem está presente, portanto, será 8. Ok? Maioria relativa, maioria dos presentes. Maioria absoluta, maioria do total dos membros. Por que isso é importante para os senhores? Na hora que estiverem lendo, os examinadores, as bancas vão tentar lhes confundir entre maioria absoluta e maioria relativa. Ok? Entre lei complementar e lei ordinária. Portanto, temos que saber aquilo que é regulado por lei complementar e aquilo que é regulado por lei ordinária. Ok? Tranquilo. Seguimos. Marcelo, posso fazer uma pequena intervenção, professor? Sim. Tem uma pergunta aqui do Gabriel. Deixa que eu te ajudo com o chat para poder não tirar a sua concentração. Ele pergunta, professor, qual a diferença de um direito difuso e de um direito coletivo? Ótima pergunta, Gabriel. Vamos imaginar o seguinte, Gabriel. O direito difuso, eu vou partir de uma ótica de construção tópica, porque é a metodologia que mais fixa entre as pessoas. Vamos imaginar aquele indivíduo que está presente em um sindicato e aquele indivíduo que está presente dentro do parque de Brasília ou qualquer parque do Brasil. Ok? Na hora que aquele indivíduo está dentro do parque, o que ele tem em comum com todos os outros indivíduos que estão no parque? São de religiões diferentes, são de vínculos diferentes, trabalham em lugares diferentes, são de idades diferentes. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o vínculo fático de estar no parque. Portanto, eu tenho um direito que é difundido entre todos pelo vínculo fático de estar no parque. O meio ambiente é um direito difuso. Por quê? Porque ele pertence a todos em virtude de um vínculo fático. E quem é de um sindicato? É sindicalizado. O vínculo não é fático, o vínculo é jurídico, direito coletivo. Portanto, os direitos meta-individuais podem ser difusos ou coletivos. Coletivos, se há um vínculo jurídico entre as pessoas. Se é um vínculo fático, eu tenho um direito difuso. Imagina o seguinte, se você tiver uma carteirinha para falar que você pertence a algum lugar, o seu direito é coletivo. Ele vem de uma relação jurídica, ok? Continuamos. Vamos lá. Dentro da lógica traçada, temas relevantes. Nos temas relevantes, por nossa metodologia, nós vamos expor aquilo que é de mais importante para os senhores, para depois irmos para questões de fixação. Primeiro, observem que vou estar lidando com a estrutura de direitos calcada, alicerçada na primeira geração, posta em releitura. Nesses termos, nós abordamos a liberdade individual. Pensem nos senhores na liberdade individual primeiro, em cada um que está me ouvindo, tá? Rapazes e moças, enquanto um ser isolado, ou seja, enquanto alguém que apresenta-se a partir de si para essa sociedade. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. O que isso significa? Isso está ligado à liberdade de expressão. Todos nós podemos nos posicionar, todos nós podemos expor o nosso pensamento. Posição Supremo Tribunal Federal. Anotem, posição Supremo Tribunal Federal. Não pode haver censura prévia de ideias e pensamentos. Se a pessoa comete abuso, ela responde depois.
em algo que nós vamos ver daqui a instantes, que é o direito de resposta e eventual condenação por dano moral. Entretanto, não pode haver censura prévia. A liberdade de expressão é garantida. Entretanto, a pessoa responde por aquilo que ela disser. Se ela deve responder por aquilo que ela disser, é vedado o anonimato. Se fosse permitido anonimato, era a mesma coisa de dizer que as pessoas poderiam dizer qualquer coisa, independentemente das consequências. Olhem como é que se liga um fato a outro. Se é livre a liberdade de expressão, aquele que abusa da liberdade de expressão está cometendo um ato ilícito. Por quê? Porque não há direito absoluto. Posição Supremo Tribunal Federal. Não há direito absoluto. Não havendo direito absoluto, nós vamos ter que aquele que viola, aquele que exaspera o seu limite, vai estar sancionado a partir do chamado direito de resposta. O direito de resposta significa o direito de contradizer a informação de uma pessoa ou de um indivíduo, quando eu digo pessoa, pessoa física ou jurídica, da mesma forma como ela disse o primeiro fato, deixando isso de forma explícita. Se quem te ofendeu no Jornal Nacional, a sua resposta vai ser no Jornal Nacional, não vai ser. O direito de resposta vai estar ligado, vai estar alicerçado. Marcelo, travou um pouquinho, tá? Travou um pouquinho. E a maioria tá ouvindo bem você. Se tiver como colocar um pouco mais de volume nisso, vai ser interessante. Eu tô te ouvindo bem. Se tiver como, ou falar um pouco mais alto, ou aumentar aí o volume do computador. Eu vou tentar aqui. Boa dica, Luiz. Coloque em fone. Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui está no padrão, geralmente, que eu dou as aulas, né? A minha voz está mais alta que a dele ou tá no mesmo padrão? Ah, é porque, gente, eu grito mesmo, assim, eu já sou acostumada. É que Marcela é muito, muito firme, muito educado. Então, por isso que o tom sai um pouco mais baixo. Vou falar um pouco mais alto aqui para poder Eu também compensar. achei a dele ótima, mas às vezes é questão da proximidade com o computador, tá? Ok, pode continuar então? Pode continuar assim. Eu já eu vou anotando as perguntas, alguns alunos até falaram, deixa as perguntas para o final, eu vou tentar fazer isso para não te interromper, tá? Ok, para a gente poder ver o conteúdo todo, ok. Vamos Beleza. lá. Então, o direito de resposta é o seu direito de contradizer no mesmo espaço que te atingiram. O direito de resposta é garantido de forma proporcional ao agravo. Em outras palavras, se a pessoa, na hora de responder, abusa e comete outra afronta, o outro indivíduo tem direito de resposta. Em síntese, a resposta deve ser proporcional ao agravo. Mas mais, aquele que abusar tem dever de pagar dano moral, ou seja, ele vai pagar pelo prejuízo que a outra pessoa sofrer. E mais, o sofrimento em si vai ser sancionado com dano moral. O dano moral é o sofrimento que a pessoa tenha. Não confundam isso com direito à imagem. Direito à imagem diz respeito à utilização dos caracteres de identificação de uma pessoa. Exemplificando, se alguém pega a foto da Gisele Bündchen, elogia Gisele Bündchen, coloca na porta da sua loja para vender, aquilo atinge o direito de imagem, mesmo que esteja elogiando a Gisele Bündchen. O direito de imagem independe de ser prejudicial à pessoa.
Portanto, temos aqui que ele é diferente do direito de resposta, ok? Mas a liberdade é categorizada na própria imagem do domicílio. O nosso domicílio é o nosso reino e o nosso domicílio está tutelado constitucionalmente. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Olhem aqui comigo. Embora a casa seja o asilo inviolável, vou ler o dispositivo todo e depois vou traçar para vocês um exemplo. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Suponhamos, um policial bate na casa de uma pessoa às 3 horas da manhã e pergunta: posso entrar? E a pessoa entra e ele vem e faz apuração de algum fato. Há ilícito? Há violação à Constituição? Não há, porque a pessoa deixou ele entrar. Eu brinco que é a regra do vampiro. Todo mundo sabe, não é? Se você permite, é que o vampiro entre na sua casa. Portanto, o consentimento é o padrão existente. Com consentimento, as pessoas podem entrar a qualquer hora, a qualquer tempo na tua casa. Se for sem consentimento, isso fica restrito. Podem entrar sem consentimento em caso de desastre ou risco de desastre, suponhamos cheiro de gás. Podem entrar, por exemplo, para prestar auxílio. O indivíduo está tendo ataque do coração. Ninguém vai falar, posso entrar? Você está tendo ataque do coração. Tá? Pode entrar sem autorização. Mas o que é mais demandado dos senhores vai dizer respeito a quê? A entrada sob determinação judicial. Somente juiz pode determinar a entrada em domicílio se não houver flagrante delito, se não estiver acontecendo crime. Ou seja, se está tendo um sequestro, por óbvio, podem entrar. Entretanto, se for para apurar o sequestro que já aconteceu, é necessário que haja autorização judicial para cumprimento durante o dia. E quando que é dia? O dia é reconhecido pelos tribunais de 6 da manhã até 6 da tarde. Ou seja, ninguém vai chegar aqui e falar, o dia no horário de verão é diferente. Não, é cronológico o critério, ok? Outro ponto muito cobrado diz respeito ao exercício do trabalho. Vejam que interessante. A Constituição determina que todos podem exercer qualquer trabalho, atendidas as qualificações previstas em lei. O Supremo Tribunal Federal, anotem, o Supremo Tribunal Federal considera que essa previsão em lei deve ser motivada, deve haver uma razão para a lei prever assim, deixando de forma explícita. Quando nós tratamos, por exemplo, um cantor, qualquer um pode ser cantor? Pode. Alguns não deveriam, né? Mas todos podem. Enfim, para o indivíduo ser cantor, ele pode ser cantor independente de qualquer autorização. Ele pode ser cantor sem preenchimento de norma, porque não há interesse público em restringir. A restrição deve ser calcada, fundada em interesse público, segundo o Supremo Tribunal Federal. Com esse raciocínio, o Supremo veio e disse o seguinte: não é necessário ter diploma de jornalista para atuar no rádio e televisão. Para que os senhores tenham ideia do que isso significa, havia uma demanda para que só pudesse transmitir jogo de futebol quem fosse formado em jornalismo, o que não interage com nenhum tipo de risco ao interesse público. Entretanto, alguém que é veterinário, alguém que é médico, alguém que é advogado, alguém que é psicólogo, se não tiver formação, pode gerar riscos.
podendo gerar riscos para a sociedade, a lei pode colocar requisitos, ok? Dentro dessa mesma lógica, nós vamos ter a comunicação entre as pessoas. Vejam que agora eu não estou falando só da liberdade de expressão, eu estou falando da comunicação, do direito à informação. O que isso significa? É assegurado a todos a liberdade de ter acesso à informação. Entretanto, por vezes, aquele titular do direito à informação tem o sigilo da fonte. O que isso significa? Sigilo da fonte significa a proteção constitucional para não revelar o fato. Exemplificando, alguém consulta com um psiquiatra e lá ele confessa alguma coisa. Não pode o órgão judicial intimar o psiquiatra e dizer: venha cá e me diga tudo o que foi dito na sua sessão, sob pena de prisão. Eu já vi no filme lá nos Estados Unidos. É filme, nos Estados Unidos, tá joia? Não acontece isso no Brasil. E se acontecer, professor? Se acontecer, a prova é ilícita, ela não vale. Anotem, portanto, violação ao direito de sigilo de fonte caracteriza prova ilícita. Ok? Seguindo. Agora nós vamos para a liberdade de reunião. A liberdade de reunião diz respeito à presença física aqui na Constituição. Vejam que interessante os ditames constitucionais e a forma como eles devem ser interpretados. E aí eu lanço uma pergunta para vocês. É necessário autorização para que alguém faça, por exemplo, uma passeata, ou para que alguém faça, por exemplo, um protesto em praça pública? Não é necessário autorização. Perfeito. Não é necessário autorização. O que a Constituição diz? Que todos podem se reunir pacificamente, sem o uso de armas. E nesse espaço, esse espaço seja público. Dentre dessas previsões, nós vamos ter que o motivo da interação e da reunião não pode ser frustrar outra reunião. Eu sempre trabalho com o seguinte exemplo para que isso possa ficar firmado na mente dos alunos. Imaginem que haja convocação de uma passeata para a praça tal das mulheres conservadoras da sociedade beneficente, mineira, gaúcha, paulista, o que vocês quiserem. E a pauta desse movimento seja uma pauta conservadora. Não pode um movimento liberal marcar uma reunião para o mesmo lugar porque ele discorda do primeiro grupo. Se ele fizer isso, ele está atuando de forma inconstitucional. As pessoas têm direito a se manifestar, independentemente se nós não gostemos daquilo que elas estão se manifestando. Mas tem lá no final do dispositivo que tem que haver prévio aviso à autoridade competente. Olhem que interessante, esse prévio aviso é para que a autoridade possa guarnecer, proteger o direito à liberdade de reunião, compatibilizando com outros direitos. Em outras palavras, a autoridade pode vir e cercar uma pista, falar que o movimento vai pela pista da direita e os carros vão passar pela pista da esquerda. Isso ele pode fazer normalmente, ok? Posição Supremo Tribunal Federal. Vejam que interessante. Sobre sigilo de correspondência e sigilo telefônico. Somente ordem judicial podem quebrá-los. Dizem respeito também ao direito de intimidade. Somente ordem judicial pode quebrá-los. Se há quebra sem ordem judicial, nós estaremos diante de prova ilícita, ok? De prova ilícita. Anotem agora, posição Supremo Tribunal Federal. Não pode o poder público fixar um lugar específico para manifestação. O que queriam? Já houve proposta
de que o poder do poder público, de uma lei, olha que interessante, para criar um manifestódromo, uma espécie de campo de futebol só para manifestações, proibindo manifestações nas ruas. O Supremo considerou isso inconstitucional. A manifestação é feita para incomodar. Manifestação que não incomoda não gera reflexão coletiva. É igual choro de neném. Seguindo, se essas pessoas que estão lá no meio da manifestação dizem agora o seguinte: o que vocês acham da gente fazer uma associação? De nós nos reunirmos para que possamos ter constância no nosso encontro, perenidade. Olhem agora a diferença do direito de reunião para a liberdade de associação. Na reunião, as pessoas se encontram um pouquinho e vão embora. A associação é contínua. E a Constituição determina que a associação pode ser criada livremente pelas pessoas. Qualquer um pode se associar, se manter associado ou sair, desde que queira. Não pode haver proibição. Não existe aquilo. Associou, está associado. Ok? Não existe. Portanto, as associações e, na forma da lei, as cooperativas, que são uma tipologia de associação humana, independem de autorização do Estado. Professor, mas e se essa associação estivesse destinando a fins ilícitos? Se ela for uma associação, por exemplo, voltada para a prática de crimes. Olhem que interessante, o poder público, o executivo, não pode fazer nada. O executivo não pode fazer nada. Ele tem que demandar uma ordem judicial. Só o judiciário pode atuar sobre a associação. O judiciário pode suspender a associação com uma liminar, por exemplo, mas ele só pode dissolvê-la com uma decisão transitada em julgado, ou seja, quando o processo acabou, ok? Dentro desse norte, nós temos associações. E as associações, tal como as pessoas, geralmente têm propriedades. Vamos imaginar agora que alguém tem uma fazenda dentro do nosso grupo e tem um transtorno ambiental que o seja, sei lá, um tornado, uma tempestade gigante, alguma coisa apavorante, e o poder público precisa de dar auxílio para as pessoas que foram atingidas. E na hora que ele olha para a tua fazenda, o olhinho dele brilha, ele fala: já sei, vou utilizar aquela fazenda. Só que você diz: não deixo, não vai. O poder público pode te obrigar. Ele faz isso a partir do instituto chamado requisição.